Olá, seja bem-vindo a mais uma Entrevistas Plural. Hoje eu estou aqui com o professor Evander, aqui professor da UNILA, professor de História. Ele também é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Também fez doutorado de sanduíche fora do Brasil, na Inglaterra. E eu queria convidar vocês a escutar aqui a nossa conversa e também agradecer à FAPEMIG por financiar o projeto do Atualizando Historicidades Plurais, que é onde que as conversas, as entrevistas aqui do Plural, eles são postados ali no nosso canal do YouTube. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, eu fico muito feliz de você estar aqui. Acho que o tema de História da África é um tema muito interessante, acho que a gente tem que debater, e tem sido debatido cada vez mais, né? A gente tem uma presença de História da África agora muito mais forte, muito mais importante no ensino de História. E agora, você tem estudado a história da África de uma maneira assim que eu vi que é muito interessante, um jeito que você começou a abordar esse tema, principalmente ali por causa que você escolheu uma nação mais específica, né? Seria a região ali da África do Sul, claro, está estudando os Zulus também essa relação, mas também que você teve uma abordagem até que eu achei um pouco inusitada. Eu não esperava isso, para ser bem sincero. Acho que é um equívoco meu, né? Que foi através da literatura, né, da história e a literatura. Então eu queria te ouvir um pouco mais como é que você chegou no seu tema de pesquisa, no doutorado, né, e indo para até o que você está pesquisando hoje. Bem, quero começar agradecendo imensamente a você, Gabriel, pelo convite para conversar aqui um pouco sobre as pesquisas que eu tenho desenvolvido. Nos últimos anos, os meus interesses de pesquisa, eles têm justamente girado em torno desses dois temas principais, né, da história e literatura, né, ou das relações entre história e literatura, o que inclui também, evidentemente, o uso da literatura enquanto fonte histórica, enquanto documento histórico, e a história da África, com uma ênfase especial no sul e sudeste da África, em regiões que atualmente são parte dos territórios da África do Sul, mas também de Moçambique, do Zimbábue, justamente porque são territórios que possuem histórias conectadas, né? Tem uma série de processos políticos, culturais que são anteriores ao próprio colonialismo e que conectam as histórias dessas regiões. E, bem, essa minha relação com a história e literatura, ela começa desde as minhas pesquisas de monografia e de mestrado, no momento no qual eu estava trabalhando com um outro tema, com um outro tipo de literatura. No meu mestrado, eu estudei a trajetória e a produção intelectual do Bram Stoker, que é mais conhecido entre nós como o autor de Drácula, que é um escritor anglo-irlandês do final do século XIX, e naquele momento eu estava muito interessado no modo como que o Bram Stoker, enquanto um intelectual do final do século XIX, fazia uso de teorias raciais, de ideias de degenerescência, de teorias sobre criminalidade, e ressignificava essas ideias a partir da sua literatura. E ao falar sobre raça e racismo no século XIX, isso me colocou conectado diretamente com as questões coloniais e o debate sobre a expansão colonial nas últimas décadas do século XIX e o modo claro como que muitas dessas ideias raciais e racistas eram estruturantes das políticas coloniais. E exatamente por causa disso que eu decidi adentrar no campo da história da África a partir do meu doutorado, da minha pesquisa de doutorado, que, como você bem mencionou, foi realizado no programa de pós-graduação em História da UFPR. E naquele momento eu estava interessado em entender um pouco melhor as relações entre os romances de aventura publicados no final do século XIX e o processo de expansão colonial no sul e sudeste da África. E o meu foco naquela pesquisa recaiu sobre um escritor do final do século XIX chamado Rider Haggard, que ficou muito conhecido na década de 1880 por causa da publicação de um romance chamado King Solomon's Mines, ou traduzido para o português como As Minas do Rei Salomão. Um romance que se tornou um verdadeiro best-selling, um romance não exatamente fundacional no campo dos romances de aventura, mas que deu uma espécie de modelo para muitos outros escritores europeus daquele período que se enveredaram nessa literatura, e um romance que era ambientado no sul e no sudeste do continente africano.
No meu doutorado, eu não trabalhei exatamente com esse romance, mas com outros romances e textos ensaísticos e autobiográficos do Rider Haggard, que tratavam sobre esse processo de expansão colonial e produziam uma certa idealização do processo de formação da sociedade colonial. Rider Haggard viveu uma parte da sua juventude no sul da África. Ele foi um administrador colonial que trabalhou principalmente na colônia de Natal e no Transvaal, no final da década de 1870, que também é o período da Guerra Anglo-Zulu, que também é o período da Guerra Anglo-Boer, e ele vivenciou, experienciou um processo de perda colonial, porque a Inglaterra perdeu uma das suas colônias como resultado desses conflitos. A colônia do Transvaal, que era justamente a região onde o Haggard atuava mais diretamente como um administrador colonial. E quando ele volta para a Inglaterra, extremamente amargurado, extremamente ressentido com essa sensação de perda colonial, ele começa a trabalhar muito brevemente como advogado, mas ele passa a se dedicar à escrita de romances, né? Ele publica alguns romances sentimentais que não fazem muito sucesso, e aí em 1885 ele publica As Minas do Rei Salomão, e da noite para o dia ele se torna uma espécie de celebridade literária. A partir daí, o Haggard começa a escrever uma série de outros romances que eram ambientados no sul da África, que retratavam ou representavam esse processo de expansão colonial e os conflitos decorrentes da expansão colonial, e, portanto, produzia isso que eu chamei de uma idealização, né, da sociedade colonial em formação. E esse também era um momento em que ainda não existia África do Sul enquanto um Estado nacional unificado, né? Haviam vários territórios coloniais geopoliticamente divididos no sul da África. As colônias britânicas do Cabo e de Natal, as repúblicas Boeres do Transvaal e do Estado Livre de Orange, além dos territórios nativos, como por exemplo a Zululândia, a Suazilândia, a Basutoland, muitos dos quais submetidos a um regime de protetorado como consequência do avanço do colonialismo no final do século XIX. E, portanto, o Haggard, ao longo dos seus romances, ele está idealizando como que esses territórios foram ocupados pela ação do colonialismo britânico, né? O Haggard era um colonialista ressentido e um imperialista fervoroso, né? Ele tinha uma ideia muito difundida na cultura, no discurso colonial do século XIX, de que o colonialismo seria uma espécie de força benevolente que levaria progresso, civilização, que levaria instituições para todos os cantos da Terra. Claro, esse discurso colonial invisibilizava aquilo que o colonialismo era de fato, um processo extremamente violento de expropriação de terras, de expulsão e remoção forçada de populações africanas, de exploração da mão de obra, de imposição de políticas fiscais, né, de impostos coloniais, de imposição de outras formas de governo, né, ou seja, um processo permeado por violências físicas e também por violências simbólicas, né. E um processo estruturado pelo racismo, né? Afinal de contas, colonialismo e racismo são duas forças entrelaçadas nessa cultura política do século XIX, né? Então, no meu doutorado, eu trabalhei com a trajetória e a produção literária do Rider Haggard, com ênfase em 4 romances de aventura que ele publicou entre as décadas de 1880 e o comecinho da década de 1910, mas além desses textos literários, a minha tese de doutorado também trabalhou com outros tipos de documentos vinculados direta ou indiretamente à trajetória do Haggard, como, por exemplo, as cartas e correspondências que ele trocava com uma vasta rede de sociabilidades e de amizades intelectuais que ele vai construir ao longo da sua vida. Haggard, por exemplo, era amigo e parceiro literário do Rudyard Kipling, que é um poeta anglo-indiano, muito famoso por causa do Livro da Selva, muito famoso por causa do Mowgli,
Do Fardo do Homem Branco, né? Do poema, né, do Fardo do Homem Branco, que é um dos grandes símbolos desse contexto colonial, desse discurso colonial, né? O Haggard também era amigo de Andrew Lang, que era uma espécie de folclorista barra antropólogo do final do século XIX, e existe uma certa circularidade de ideias entre esses intelectuais que estavam trocando cartas, mas também estavam trocando ideias, estavam trocando conceitos etnográficos que o Haggard vai incorporar nos seus romances, da mesma forma como que o Andrew Lang pegava exemplos da literatura, né? Trabalhei também com textos autobiográficos, porque o Haggard escreveu uma autobiografia que foi publicada poucos meses após a morte dele, e a autobiografia do Haggard é um tipo de documento, claro, é uma escrita de si, é uma escrita autorreferencial, é um tipo de documento onde ele está produzindo uma espécie de autorrepresentação sobre si, sobre a sua trajetória, é um tipo de documento também onde ele está produzindo aquilo que o Pierre Bourdieu vai chamar de ilusão biográfica, né? Dando um sentido linear para uma vida, para uma trajetória que é complexa e contraditória e por vezes caótica, né? Então, no meu doutorado, eu trabalhei com os romances de aventura do Rider Haggard, com a construção desse discurso colonialista, e com uma atenção especial ao sul da África, porque as últimas décadas do século XIX é um momento em que o governo britânico, o secretariado de colônias em Londres investe pesadamente na expansão colonial no sul da África, principalmente a partir das décadas de 1860, 1870, que é o momento em que se descobrem as minas de ouro e diamantes, e isso vai gerar um interesse renovado, redobrado pela ocupação de terras, pela exploração da mão de obra, né, pela expansão colonial no sul da África, né? E o Haggard estava envolvido direta e indiretamente com todos esses processos, primeiro enquanto um administrador colonial lá na sua juventude, e posteriormente como um escritor que estava produzindo romances ambientados no sul da África, e parte de uma geração de escritores de aventura, né, como o Capitão Marryat, como Arthur Conan Doyle, né, todos eles produziram romances que tinham fórmulas muito parecidas, romances que idealizavam um tipo ideal de colonizador, que idealizavam a ocupação de outros territórios, que produziram representações e estereótipos sobre o continente africano, sobre as sociedades africanas, que vão reforçar essa ideia de que o continente africano seria um território selvagem, bárbaro, primitivo, porém repleto de oportunidades econômicas para aqueles europeus que fossem bravos o suficiente para se lançar às colônias, né? Esses escritores de aventura, como Rider Haggard, também produziram a ideia de que o colonialismo é uma aventura também, né? E que uma aventura que tem um final feliz para o colonizador. Professor, uma das coisas que me inquieta, assim, quando a gente vai pensar na relação de história e literatura, quando a gente vai fazer pesquisa com isso, né? Se você tiver interesse até nisso, de fazer pesquisa com história e literatura, você disse que você não pegou o principal livro para fazer essa análise. E como é que funciona a seleção das fontes de literatura? Porque eu tenho provavelmente assim uma hipótese de que outros estudos que não sejam históricos vão pegar só um livro e analisar ele, analisar a sua estética, a sua narrativa, né? Como é que é o trabalho do historiador quando vai construir uma narrativa histórica, fazer uma pesquisa histórica utilizando literatura? Quais são os cuidados, os métodos, o que a gente tem que olhar quando a gente vai fazer esse tipo de pesquisa? Bem, eu acho importante frisar, né, que a área da letras, a área da crítica, a crítica literária em si tem uma longa tradição, né, de pensar a literatura enquanto um objeto cultural, né? Muito tempo antes dos historiadores e das historiadoras se aproximarem dos textos literários, críticos como Raymond Williams, lá na Inglaterra, ou Antônio Cândido, aqui no Brasil, já estavam preocupados em compreender as relações sociais, culturais e políticas constituídas entre a literatura e o mundo sociocultural da qual ela faz parte, no qual ela circula, na qual ela é produzida e ressignificada, né?
No meu caso, eu tomei uma decisão muito sábia quando eu elaborei o meu projeto de pesquisa, que era não trabalhar com o romance mais famoso do Haggard, por um motivo muito simples, porque ele é um romance muito bem estudado, né? Já tem excelentes trabalhos que discutem as Minas do Rei Salomão, dentre os quais eu gosto particularmente da análise que a Anne McClintock faz sobre as Minas do Rei Salomão, num livro chamado Couro Imperial, que é um livro onde ela analisa relações entre classe, gênero, raça e sexualidade nesse contexto colonial. O Rider Haggard é um dos primeiros autores que ela discute nesse texto para pensar questões de gênero, para pensar questões de raça. Então, por esse motivo, eu optei desde o início da minha pesquisa em não trabalhar com as Minas do Rei Salomão. Mas, somado a isso, também havia um outro motivo, que é o fato de que as Minas do Rei Salomão não são diretamente ambientadas no sul da África. E o meu interesse era trabalhar com os romances de Haggard que tinham uma relação mais direta, mais explícita com esses territórios que hoje fazem parte da África do Sul. E o Haggard produzia romances que eram ambientados em episódios históricos, que ele considerava como episódios fundacionais ou episódios formativos dessa sociedade colonial sul-africana. Então, um exemplo disso é um romance chamado Marie, que foi publicado em 1910, cronologicamente é o último romance que eu analisei, mas que ele é ambientado na década de 1830, que é o período do Great Trek, que é o período das migrações de boeres que abandonaram a colônia do Cabo e rumaram em direção ao interior do subcontinente sul-africano, e ao longo desse processo promoveram processos de expulsão de terras, de ocupação de territórios africanos, se envolveram em conflitos com populações africanas, como os Zulus. E o Haggard, assim como outros escritores e historiadores do seu tempo, do final do século XIX, do começo do século XX, entendiam que o Great Trek era uma espécie de mito de fundação da nação sul-africana. A ideia de uma marcha de populações brancas que vão ocupando um território e fundando colônias e repúblicas ao longo desse processo. E eu acho que esse é uma questão bastante interessante e que diz respeito a essas relações entre história e literatura. Muitas das coisas que o Haggard escrevia nos seus romances também estavam sendo discutidas na historiografia colonial do final do século XIX. E é justamente por isso que, no primeiro capítulo da minha tese, eu discuto essa historiografia colonial, essa historiografia sul-africana colonial do final do século XIX, para pensar como que esses historiadores colonialistas começaram a produzir esses mitos de fundação sobre a África do Sul, principalmente o mito do Great Trek, a ideia dessa grande marcha civilizacional, fundacional, um mito que vai aparecer nos escritos de historiadores como George McCall Teal, que é considerado quase como o fundador do campo da história na África do Sul. Ele foi um dos primeiros historiadores profissionais ou semiprofissionais na África do Sul, e ele era alguém que o Haggard conhecia e lia. Existe uma circulação ali de textos e ideias entre a história e a literatura que ficam muito evidentes no caso dos romances do Haggard, especialmente porque em Londres o Haggard fazia parte de uma espécie de sociedade, o Clube Anglo-Africano, que envolvia vários intelectuais, escritores, militares, historiadores, exploradores que tinham algum interesse pela África, que tinham algum interesse pela África do Sul e que se encontravam mensalmente nesse clube para jantar, fumar charuto, beber uísque e conversar sobre assuntos africanos. E é nesses espaços de sociabilidade que o Haggard acaba tomando contato com historiadores como George McCall Teal, historiadores como Alexander Wilmot, que são esses primeiros historiadores sul-africanos, esses primeiros historiadores colonialistas que vão ajudar a dar forma
perspectivas bastante eurocêntricas e bastante racistas sobre a história da África, calcadas principalmente na ideia de que a história da África do Sul só começa com a chegada do europeu, né? Só começa com a chegada dos holandeses lá no século XVII, depois com a chegada dos britânicos no século XIX e como se a expansão colonial fosse também um momento fundacional do próprio movimento da história no sul da África, né? Essa visão eurocêntrica, ela não é exclusiva desses historiadores da África do Sul, né? Vai aparecer nos textos de vários outros historiadores europeus ou influenciados pelo eurocentrismo no século XIX, né? A ideia de que a história da África só começa com a presença europeia, ou de que os africanos não teriam passado, ou de que os africanos não teriam história. E além de tudo isso, né, o Haggard também tinha um grande interesse pelos Zulus. Um interesse bastante complexo e bastante ambíguo, né, porque, por um lado, Haggard entendia que os Zulus eram uma espécie de obstáculo para o avanço do colonialismo britânico no sul da África, principalmente porque o Reino Zulu permaneceu independente até 1879. Ele só é anexado pelos britânicos na década de 1880. E a região ocupada pelos Zulus era uma região de passagem de trabalhadores que iam em direção das minas de ouro e diamantes controlada pelos colonos britânicos e boers, né, pelo colonato branco no sul da África. Então, do ponto de vista da administração colonial, era preciso desmobilizar a independência, a autonomia política dos Zulus. Então, por um lado, Haggard observava os Zulus como uma espécie de ameaça à presença britânica no sul da África. Mas, por outro lado, o Haggard tinha uma espécie de admiração pela disciplina militar, pela experiência guerreira dos Zulus. E, claro, ali entra em cena uma série de questões sobre masculinidade e o modo como que Haggard entendia que o continente africano era um espaço de regeneração das masculinidades europeias, um lugar onde meninos se transformavam em homens, e de que a experiência guerreira dos Zulus teria alguns exemplos a fornecer. O senso de disciplina guerreira, o senso de obediência guerreira seriam algumas características que os europeus poderiam apreender ou aprender com os Zulus. Claro que Haggard também tinha uma boa dose de idealização, né, sobre o reino Zulu enquanto tal, né, porque em vários escritos de Haggard, principalmente num romance chamado Nada de Lili, que ele publica em 1892, ele idealiza o Shaka, o rei fundador do Reino Zulu, como uma figura tirânica, selvagem, periculosa, autoritária, e que os próprios chefes Zulus seriam responsáveis pela sua derrocada, seriam responsáveis pela sua derrota. E esse é um romance bastante interessante, porque é um romance onde não tem personagens brancos, não tem personagens europeus. E claro que esta era uma forma do Haggard tentar criar uma espécie de álibi político para o colonialismo britânico, mostrando que os Zulus estavam, na sua perspectiva, predestinados a serem derrotados, mesmo sem a presença dos europeus, né? Então, a minha entrada nessa discussão sobre história e literatura, no caso dessa pesquisa com o Rider Haggard, tinha uma relação muito explícita, né? Porque o Haggard estava se apropriando de questões que apareciam na historiografia colonial, estava também contribuindo para a produção desses mitos de fundação nacional no sul da África. Em termos mais teórico-metodológicos, né, a minha entrada no campo da história e literatura, ou das relações entre história e literatura, se deu pela história cultural, né? Autores como Roger Chartier foram bastante importantes na minha formação, foram autores que me municiaram com conceitos como de representação, imaginário, sensibilidades, para pensar a literatura enquanto um objeto cultural, para pensar a literatura enquanto parte constitutiva do mundo cultural, enfim, para pensar a literatura enquanto um documento histórico. Porém, ao longo da minha pesquisa de doutorado,
eu fui me aproximando muito da história política e da história social da cultura, para pensar a literatura enquanto um espaço de construção de culturas políticas, e no caso da literatura que eu estava trabalhando naquele momento, de paixões políticas, né, de sensibilidades políticas, porque afinal de contas os romances do Haggard narram ideias políticas, né, narram uma certa visão sobre o colonialismo no sul da África. E a história social da cultura, eu acho que é um campo que fornece algumas ideias extremamente pertinentes para se pensar a literatura na sua relação com o mundo social, né? E o modo como que a literatura também pode ser um espaço para pensar a experiência social de grupos marginalizados ou invisibilizados pela história social. Porque, afinal de contas, né, mesmo nos romances do Haggard, é possível observar, quando a gente lê a contrapelo, quando a gente lê nas entrelinhas, né, do romance, evidências de temas das quais ele não necessariamente queria falar, mas que escapam na sua literatura, como, por exemplo, as resistências africanas diante do colonialismo, né? As iniciativas, os agenciamentos e as resistências africanas diante do colonialismo. Então, ao longo dessas minhas pesquisas, tanto de mestrado quanto de doutorado, eu fui trabalhando com a literatura enquanto fonte literária, num primeiro momento a partir de um diálogo mais direto com a história cultural, e num segundo momento com uma aproximação maior com a história política e com a história social da cultura. Professor, e muito do que você escreveu sobre história, sobre essa literatura, né, ela me chamou a atenção, principalmente para entender, acho que nas suas pesquisas recentes, né, a gente até pode falar do seu livro recente, né, Entre o Escudo e a Zagai, acho que é importante. E eu gostaria de entender, assim, porque você só não ficou nesse autor, né? Você também foi estudando outros autores ali do início do século XX, né? 1906, se não me engano, 5, né? Ali, aquelas produções. E eu queria entender como é que... Porque, pelo que eu entendi, pelo que eu li, eles também estavam escrevendo um tipo de história para comunicar um tipo de colonização. Do que eles almejavam, de como é que era, o que eles defendiam, o que tinha que ser o britânico para chegar ali, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como é que o colonialismo estava nesses escritos e como as resistências também estavam ali, como é que funcionava, como é que a colonização ela foi, e esse colonialismo foi descrito nesses livros, as resistências, como é que os trabalhadores eram tratados, o trabalhador que trabalhava tinha um ideal daquele trabalhador, o trabalhador que fugia, que se revoltava, tinha outro tipo de descrição. Então, Sim. eu queria explorar um pouco mais disso, principalmente nas suas pesquisas recentes sobre esse tema. Sim. Depois de finalizar o meu doutorado, eu comecei a espraiar essa pesquisa sobre romances de aventura para trabalhar com outros escritores e escritoras do final do século XIX, do começo do século XX, e que se envolveram, se inseriram nesse campo do romance de aventura. Eu acho importante frisar que no final do século XIX, o romance de aventura ele era visto como um gênero produzido por homens e voltado para um público leitor masculino, né? Então vão ter figuras como o Rider Haggard, como o Bertrand Mitford, como o G. Henty na Inglaterra, o Emílio Salgari na Itália, o Karl Peters na Alemanha, o Karl May na Alemanha, que são escritores que, mesmo apartados geograficamente, vão produzir romances de aventura ambientados na África, ambientados na Ásia, ambientados na América Latina e idealizando um certo projeto colonial, né? Um colonialismo que, como mencionei antes, era visto por esses romancistas como uma espécie de força benevolente que levaria progresso, que levaria civilização, que levaria justiça, que levaria bondade, que levaria proteção para todos os cantos da Terra, né? Um tipo de colonialismo fortemente militarizado, né? Armado até os dentes, e simultaneamente um colonialismo paternalista, né? A ideia de que o colonizado precisa de tutela e de proteção do colonizador, né? Essa é uma ideia bastante recorrente em todos esses romances. Ao mesmo tempo, esses romances buscavam produzir um tipo ideal de colonizador, né? Quem que é o homem que pode ir para as colônias para perseverar e sobreviver nas colônias? Porque a maior parte desses romances são protagonizados
por homens jovens, brancos, de uma classe média para baixo, figuras que não têm uma função social muito bem definida lá na metrópole, mas que passam por um processo de ascensão social imediata. Isso era um convite, então, quase, das pessoas ali, né, para ir para lá. É aquilo que a Elaine Showalter chama de uma cartilha do colonialismo, né? Esses romances funcionavam quase como uma ferramenta pedagógica para convencer um público, não necessariamente convencer, mas legitimar para um público leitor, para um público amplo, a necessidade da manutenção ou da expansão das colônias. E eu acho importante frisar que o processo colonial também envolveu um vasto leque de movimentos de resistência, né, de iniciativas, de agenciamentos e de resistências diante do colonialismo. Né? O colonialismo no final do século XIX era uma força irreversível, mas era uma força altamente resistível. Né? Em primeiro lugar, porque os europeus não ocupavam integralmente os territórios. Em segundo lugar, porque os projetos coloniais eram desordenados, haviam mudanças administrativas que modificavam o perfil dos projetos coloniais, mas principalmente porque as sociedades africanas já tinham uma experiência prévia com a guerra, com instituições guerreiras, e o caso dos Zulus é um bom exemplo disso, né? Porque a independência dos Zulus até a década de 1870, 1880, envolveu também relações diplomáticas com os poderes coloniais que estavam se estabelecendo naquela região, mas também envolveu a existência de uma experiência guerreira que contribuiu para a delimitação das próprias fronteiras entre os territórios coloniais e os territórios Zulus. Então, esse momento em que Haggard e companhia estavam produzindo seus romances, era um momento que estavam acontecendo várias revoltas e rebeliões, não apenas no sul da África, mas em todo o continente africano, né? do Cabo ao Cairo, do norte ao sul do continente africano. Um bom exemplo disso é a rebelião de Bambata, de 1906, que foi uma rebelião que envolveu chefes zulus, que estavam se revoltando contra a imposição de um imposto colonial, de uma taxa adicional, mas que também estavam se revoltando diante de todo um processo de crise política, de crise social, de crise econômica que tinha sido gerada pela expansão colonial. E muitos desses romances produzidos nesse período eram ambientados nesses contextos de conflito, né, nesses contextos de revoltas africanas, de resistências africanas diante do colonialismo. Só que do ponto de vista desses escritores europeus, essas revoltas eram um sintoma da selvageria, do barbarismo, do primitivismo, e não do que elas realmente eram, né? Movimentos políticos de iniciativa, de agência, de questionamento diante da expansão colonial. Então, por um lado, esses romances idealizavam, produziam um tipo ideal de colonizador, né, o homem bravo que vai lá para as colônias, mas por outro lado esses romances também produziram uma série de estereótipos e de visões bastante negativas em torno das sociedades africanas, que frequentemente eram categorizadas nesses romances como bons selvagens ou maus selvagens, né, para usar essas expressões do século XVIII, do século XIX. Né. Os bons selvagens, aqueles que aceitam a presença colonial, que são assimilados pela sociedade colonial. Os maus selvagens, aqueles que resistem à presença colonial. Então esses são alguns dos estereótipos que vão aparecer nesses romances de aventura, junto com essa idealização do tipo de colonizador que vai, né, para o sul da África. E eu também, nessas minhas pesquisas mais recentes, eu também trabalhei, como eu mencionei, com algumas escritoras, né, principalmente duas escritoras, a Marianne Carey Hobson e a Anna Haworth, que são duas escritoras que migraram para o sul da África, que viveram boa parte das suas vidas na colônia do Cabo e que também produziram romances de aventura, tentando reproduzir um pouco essa fórmula que vai aparecer nos romances do Haggard, que vai aparecer nos romances do Bertrand Mitford, mas ao mesmo tempo apresentando alguns elementos de distinção, principalmente porque essas escritoras vão detalhar
com mais atenção o cotidiano da sociedade colonial. Então, no caso da Mary Ann Carey Hobson, só para dar um exemplo, ela tem um romance que se chama At Home in the Transvaal, ou O Lar no Transvaal. E tem capítulos e capítulos onde ela vai descrever as fazendas e o cotidiano das fazendas e a relação entre os fazendeiros. Tem capítulos e capítulos onde ela vai descrever os campos de mineração, o cotidiano do trabalho. E esses capítulos são capítulos onde não tem nenhuma aventura, não tem nenhum acontecimento característico, né, dos romances de aventura, mas são capítulos bastante interessantes para pensar essa idealização do cotidiano, das relações sociais, das relações de trabalho, das relações de gênero, das relações interétnicas nesse contexto colonial, né? E, claro, né, trabalhando com esses romances, isso também me instigou a iniciar um outro projeto de pesquisa, que aí já não trabalha mais tão diretamente com a literatura, mas que é para pensar processos históricos relacionados à história Zulu, à história Xhosa, à história Shona, né? E os agenciamentos dessas sociedades africanas diante do colonialismo. E o livro que você mencionou e que eu publiquei no ano passado, né, e que se chama Entre o Escudo e a Azaghai, uma história política do Reino Zulu no século XIX, é um texto introdutório a essa pesquisa, né? É um texto que busca apresentar uma breve história política do Reino Zulu, começando com processos lá do século XVIII, processos de transformação política, econômica, que vai impactar boa parte do sudeste africano, que vai levar à formação do centro de poder Zulu, do Reino Zulu, além de outros reinos nessa região, como o Reino Swazi, o Reino Ndebele, o Reino de Gaza. E na segunda parte do meu livro eu trato da expansão colonial e as iniciativas e resistências zulus diante do avanço do colonialismo na segunda metade do século XIX. Professor, muito obrigado. Assim, acho que foi uma conversa assim, excelente. E eu queria te pedir, caso faltou alguma coisa que eu esqueci de te perguntar, para saber se você tem alguma coisa para complementar aqui também nosso diálogo. Não, eu acho que é isso. Eu quero novamente agradecer o convite para participar dessa conversa. Eu acho que, como você mencionou no início da conversa, o campo da história da África é um campo recente no Brasil, num sentido mais institucional. Afinal de contas, a Lei 10.639, que implementou a obrigatoriedade do ensino de História da África e de História e Cultura Afro-Brasileira, ela completou 20 anos no ano passado. Ela é o resultado cumulativo de décadas e décadas de lutas e reivindicações do movimento negro no Brasil, reivindicações em torno da sua história, em torno da sua memória, em torno da valorização da presença africana e afrodescendente no Brasil. O campo da história da África é um campo que surge primeiro como um campo político e depois como um campo acadêmico, né, muito vinculado à pauta antirracista, né, e como mencionei, né, as próprias articulações dos movimentos negros no Brasil. E os últimos 20 anos tem sido um momento bastante interessante de expansão, né, no campo da história da África, com o surgimento de novos núcleos de pesquisa, com o surgimento de programas de pós-graduação especializados nesse tema, com o desenvolvimento de pesquisas que trabalham com uma variedade de tipos de fontes, de tipologias documentais. Então é um campo em expansão e eu espero que os projetos que eu tenho desenvolvido nesses últimos anos tenham, em alguma medida, contribuído com a expansão e a consolidação do campo da história da África e dos estudos africanos no Brasil. Professor, muito obrigado. E se você tem interesse em conhecer o livro Entre o Escudo e a Azaghai, a gente vai deixar o link dele aqui na descrição para você dar uma olhada. E já eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal do Atualizando Historicidades Plurais e deixar um comentário aqui sobre quais outros temas, entrevistadores ou temas de história mesmo você quer que a gente traga aqui para o nosso canal. Professor, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Obrigado mesmo. Nossa conversa foi ótima. E é isso.